2015, ano de mudanças políticas, de crise, de protestos e de dúvidas quanto ao futuro do país. Ano em que explodiram casos de corrupção e desvios de dinheiro público. Ano da síndrome de Guillain-Barré, da Zika e da microcefalia. De obras inacabadas e vitórias do consumidor. Ano de vitórias no esporte, de perdas importantes na cultura maranhense. De terras indígenas sendo devastadas por incêndios criminosos e quilombolas lutando pela preservação de suas comunidades. Entre previsões que decepcionaram e expectativas que se concretizaram, relembre os fatos que marcaram 2015, agora na retrospectiva da TV Brasil Maranhão. Aedes aegypti mais poderoso, desvios de verba da saúde, pedido de impeachment da presidenta Dilma. Não faltaram motivos para preocupar a população. O ano que está acabando foi um verdadeiro desafio para todos os brasileiros, inclusive para quem começou 2015 assumindo o posto mais alto do Executivo do Estado. O Partido Comunista do Brasil assumiu o Palácio dos Leões com grandes desafios. Dino assume uma das unidades da federação com piores índices do país. 17% da população vivendo abaixo da linha da pobreza e com a maior taxa de mortalidade infantil do Brasil. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, Flávio Dino destacou a necessidade da transparência na administração pública e falou sobre os problemas que encontrou logo que chegou ao governo. Havia um filtro no sistema informatizado do governo que fazia com que grande parte das despesas feitas pelo governo passado não fossem publicadas no portal da transparência, contrariando o que a Lei de Acesso à Informação determina. Os municípios de Bacabeira e Rosário receberam uma comissão de deputados federais que visitaram o local onde estava em construção a refinaria Prêmio 1. Na área aproximada de 20 quilômetros quadrados, muito ferro e mato são a sobra dos 2 bilhões e 100 mil reais já investidos em terraplanagem. Quem também veio ao Maranhão foi Dilma Rousseff. Em um ano cheio de escândalos de corrupção e processo de impeachment, a presidenta inaugurou um terminal de grãos no Porto de Itaqui e entregou moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A população foi às ruas para protestar por diversos motivos, mas as principais reivindicações continuam sendo por serviços públicos de qualidade. Dessa vez, a principal motivação do protesto não é a péssima condição da BR-135, e sim a falta de segurança pública que vem assustando há muito tempo a população. A tentativa de discutir o novo plano diretor da cidade contou com uma baixa participação da sociedade, e quem compareceu reclamou da falta de organização. Parte do público alegou que o atraso e os problemas técnicos eram uma manobra para minimizar a participação efetiva da comunidade. Desvios na saúde. Até o ex-secretário de Estado, Ricardo Murá, teve que prestar depoimento na Operação Sermão aos Peixes. E enquanto a Polícia Federal investiga onde foi parar R$1 bilhão da saúde pública, os funcionários do Socorrão 2 cruzaram os braços, o Hospital da Criança ficou alagado com as chuvas do mês de abril e o pequeno Luiz Eduardo tentava vencer a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Na época, a família foi informada que não havia no estado nenhum tipo de tratamento disponível nem pelo SUS, nem cobertura pelo plano de saúde. O jeito encontrado foi recorrer à justiça para garantir o pagamento do tratamento pelo estado. Na região da Baixada Maranhense, preocupação com a esquistossomose, uma doença crônica provocada pelas larvas de um caramujo. O risco é maior para as populações que vivem às margens dos rios, sem tratamento de água e saneamento básico. O Maranhão mais uma vez se pintou de rosa para o combate ao câncer de mama, mas a campanha esbarra na falta de mamógrafos, equipamento que detecta a doença.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE, 40% das brasileiras com idade entre 50 e 69 anos não fazem mamografia. As maranhenses estão entre as que menos realizam o exame. Depois foi a vez de lutar pela saúde dos homens. A campanha Novembro Azul é uma forma de chamar a atenção da população para a importância da prevenção de doenças que só acometem os homens. Uma delas, o câncer de próstata. Mas o que gerou maior preocupação foi o Aedes aegypti, que está ainda mais perigoso. O mosquito da dengue também transmite o Zika, virose responsável pelo aumento dos casos de microcefalia, principalmente no Nordeste. Barulho. Não faltou barulho em 2015. E foram gritos em tons diversos, dissonantes, de dor, de contestação, mas também de muita celebração. Aqui mesmo, no tapete verde e sagrado do gigante do Outeiro da Cruz, ainda sobram ecos da temporada que passou. Entre xingamentos, gols e até do silêncio ensurdecedor da vibração que ficou presa na garganta. Vamos relembrar? O ano não poderia começar melhor para o Sampaio Corrêa, com mais um troféu para a galeria, o de campeão da Supercopa Maranhão. Na decisão, 1-0 contra o Náutico, gol de Valber. E se teve grito de campeão, o que não faltou também foi barulho por causas sociais. Descontentes com a lentidão no processo de reconhecimento de terras, quilombolas ocuparam por 10 dias a sede do INCRA no estado. O acordo prevê que até 2018 sejam finalizados 40 laudos antropológicos e 60 relatórios técnicos de destinação, que são etapas cruciais no processo de titulação de terras. Outra ocupação deu o que falar em 2015, a de parte do terreno em que fica o centro de treinamento do Sampaio Corrêa. Dentro de campo, o tricolor teve outra derrota um tanto inesperada, na decisão do estadual. No duelo do Tubarão contra o Cavalo de Aço, melhor para o Imperatriz, que fez a festa no Frei Epifânio lotado. 10 anos. Este foi o tempo que a torcida do Cavalo de Aço esperou para gritar "é campeão" pela segunda vez. Só que agora foi em casa e com o estádio lotado. Um momento histórico para a cidade de Imperatriz. A arrancada final do Maranhense pronunciava uma boa participação do Colorado no Brasileiro da Série D. Mas a grave crise financeira motivou até mesmo greve dos jogadores durante o certame. O resultado foi uma eliminação precoce, ainda na fase de grupos. E por falar em participações em eventos nacionais, os eternos rivais Sampaio e Moto tiveram desempenhos semelhantes na Copa do Brasil. Após avançarem à segunda fase, ambos foram eliminados por equipes paulistas. Quem fez a festa foi a torcida atleticana. Após amargar um ano longe da elite, o MAC venceu a segundinha e está de volta à primeira divisão do Maranhense. Sampaio Corrêa, Botão, que se prepare, que o meu Maranhão tá voltando! E também teve muita comemoração em outras praças. Rondinelli França colocou no peito a medalha de bronze no Mundial de Kung Fu. Nos tabuleiros, Rafael Leitão conquistou o heptacampeonato brasileiro de xadrez. Já a nadadora Julianina se sagrou campeã nacional de maratona aquática, na categoria infantil. No Rally dos Sertões, Marcelo Medeiros faturou o bicampeonato na categoria quadriciclos. Nas areias, Datinha se consolidou como um dos principais jogadores da seleção brasileira. Mas também teve muito que se lamentar. No Brasileiro Feminino, as meninas do Viana entraram em campo às 3 horas da tarde em Teresina. O saldo, 10-0 para o Tiradentes e várias jogadoras desidratadas em campo. Na Superliga Feminina de Vôlei, Maranhão rebaixado e fim de projeto. Mas 2015 também foi um ano de renovação. O Sampaio Corrêa se juntou ao Maranhão e agora o estado possui 2 representantes na Liga de Basquete Feminino. O que não mudou mesmo foi a divisão do Sampaio no futebol profissional. O time chegou a flertar com o acesso à Série A, mas acabou no meio da tabela na 8ª colocação. Motivo de muita preocupação
foi o que aconteceu com uma indígena da etnia Auaguajá. Um impasse entre órgãos federais colocou em risco a vida de uma senhora, diagnosticada com pneumonia. A CESAI acredita que tem que retirar a indígena para a cidade e a FUNAI é contra, quer que os procedimentos sejam feitos no local. Em Alto Turiaçu, o líder Eusébio Caapor foi encontrado morto, supostamente em razão de conflitos pela exploração ilegal de madeira. Em São Luís, a agressão a um estudante dentro de um ônibus chamou a atenção para a questão da homofobia. Eu fiquei em uma situação horrível, porque eu nunca tinha passado por isso antes. Os casos recorrentes de violência contra a juventude negra também motivaram a realização de um debate sobre o tema na capital maranhense. Em setembro, foram aprovados 2 projetos de lei que criaram o Conselho Estadual dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, além do Comitê Estadual de Combate à Tortura. 2015 foi o ano da caça aos gestores corruptos, de dezenas de operações policiais, de prefeitos presos, de dinheiro, muito dinheiro desviado. Se por um lado a improbidade foi fortemente combatida, por outro a violência foi banalizada. Ela esteve presente nas ruas, nas prisões e até mesmo nas escolas. Rondinelli Ferreira Costa, 18 anos. Alessandrina Alves Rodrigues, 19 anos. Raimundo Brito Batista, 65 anos. 3 vítimas dos mais de 500 assaltos a ônibus que aconteceram em São Luís em 2015. Pessoas que se deslocavam para a escola, para o trabalho, para casa. O rapaz entrou aí, assaltou e nem levou nada. Simplesmente atirou na cabeça dele e foi embora. O complexo penitenciário de Pedrinhas deixou de ser palco de rebeliões, mas as fugas e tentativas de fuga continuaram. Algumas cinematográficas, como a que aconteceu em abril, quando 4 presos foram resgatados do centro de detenção provisória por 8 homens armados, aproveitando uma falha na cerca elétrica do muro e usando uma corda. Ainda é possível ver as marcas dos tiros que atingiram uma das torres de segurança do Centro Provisório de Detenção no complexo penitenciário de Pedrinhas. Este muro foi derrubado ano passado em outra tentativa de fuga. Ele foi reconstruído, mas o arame farpado não foi reposto. E foi exatamente por aqui que os detentos fugiram. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário, que visitou o Maranhão em junho, recomendou o acompanhamento do Ministério Público após sérias denúncias de detentos que teriam desaparecido em Pedrinhas e até casos de canibalismo. Em julho, a imagem de um homem amarrado a um poste enquanto era espancado até a morte chamou a atenção do país. O crime, que chocou pela brutalidade, teve destaque na imprensa nacional. 8 pessoas foram indiciadas. E por pouco, 4 testemunhas de um crime também não foram linchadas em Urbano Santos. Em novembro, a população revoltada com o assassinato e estupro de uma menina de 6 anos confundiram as testemunhas com possíveis autores do crime. A multidão invadiu a delegacia e destruiu o fórum da cidade. Quem também chamou a atenção do país foi a ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite. Depois de ficar conhecida como prefeita ostentação pela rotina de festas e baladas, Lidiane conseguiu escapar de uma operação da Polícia Federal que investigava o desvio de recursos públicos. Em agosto, passou 39 dias foragida e teve tratamento VIP durante a estadia de 11 dias no quartel do Corpo de Bombeiros, mesmo sem ter direito à prisão especial. Solta, responde o processo em liberdade, monitorada por uma tornozeleira eletrônica. Em Anajatuba, mais um prefeito envolvido com desvio de verbas. Em outubro, Helder Aragão, o empresário Fabiano Bezerra e outras 6 pessoas foram presas pela Polícia Federal em um esquema que sangrou os cofres públicos de várias prefeituras em mais de 60 milhões de reais. Operação Caiene, Elberite, Quilópode, Sermão aos Peixes, Gênesis, Ataleia, Fim de Linha, Expurgo. Foram tantas as operações que até as autoridades se surpreenderam com o número de gestores públicos envolvidos com organizações criminosas. Quanto mais se investiga, mais se descobre
o tamanho que é a corrupção. Enquanto isso, líderes comunitários eram assassinados. Em janeiro, o professor Pedro Wilson Moraes, o Pedro Sardinha, líder comunitário do Coroadinho, foi morto com 3 tiros. Ana Cláudia Barros, líder comunitária da Vila União, e Ivanildo Coutinho, líder do Tibiri, ambos assassinados em outubro. No interior, Raimundo Rodrigues, conselheiro da Reserva Biológica do Gurupi, chegou a registrar um boletim de ocorrência e gravar um vídeo denunciando as ameaças. Ameaçam de matar todo mundo lá. No ano em que pela primeira vez os diretores das escolas foram escolhidos pelo voto, a violência foi marcante nas unidades escolares. Uma estudante de 14 anos ficou ferida depois que um grupo de homens invadiu esta escola. Nesta unidade de ensino básico, os bandidos atearam fogo no teto. E o carro de uma professora foi roubado de dentro do estacionamento deste outro colégio. Os casos se multiplicam por toda a cidade. Entre tantas notícias ruins, algumas boas. O maranhense esteve entre os 250 candidatos que conseguiram a nota máxima na redação do Enem 2015. Luiz Henrique Salles Santos serviu de inspiração para centenas de estudantes que esqueceram o final de semana para enfrentar os aulões de revisão. E enquanto milhares disputavam uma vaga em um curso superior, a Universidade Federal do Maranhão, a terceira mais procurada pelo SISU, passou 4 meses em greve. Educação, ciência, descobertas. Em 2015, um tesouro foi encontrado na pequena cidade de Cajapió. O litoral desta cidade da Baixada Maranhense esconde um precioso tesouro, fósseis de dinossauros que viveram sobre a Terra antes da separação dos continentes. Tecnologia. No Instituto Federal do Maranhão, alunos desenvolvem um nariz eletrônico, um dispositivo capaz de identificar substâncias adulterantes no leite. E o ano não terminou bem na base de lançamentos de Alcântara. Em novembro, um foguete não tripulado explodiu antes mesmo de ser lançado. Difícil não lembrar do acidente que aconteceu em 2003 com um veículo lançador de satélites que deixou 21 mortos. Desta vez, ninguém se feriu. Mas o que seria o primeiro voo da operação, que integra o Programa Nacional de Atividades Espaciais, reduziu às cinzas os investimentos de mais de 8 milhões de reais. E na nossa festiva cultura, grandes vozes se calaram e agora fazem parte do nosso panteão. O Maranhão perdeu 4 referências de sua cultura em 2015. Em janeiro, o Bumba Meu Boi chorou a perda de Humberto de Maracanã, reconhecido pelo Ministério da Cultura como mestre em cultura popular, deixou a saudade de sua voz imponente e composições que exaltavam a cultura e a terra maranhense. Em junho, foi a vez do sotaque de Zabumba chorar por Mestre Apolônio Melônio. Com 96 anos, o fundador do Boi da Floresta morreu por insuficiência renal após passar 14 dias internado no Hospital Carlos Macieira. A despedida foi ao som dos pandeirões e matracas com coreiras de tambor de crioula e brincantes do Boi da Floresta. Um dos mais importantes representantes do candomblé no Brasil, Pai Euclides, faleceu aos 78 anos em 17 de agosto. Era uma figura emblemática da religiosidade afro-maranhense. Referência maranhense na literatura, o poeta e escritor Nauro Machado faleceu aos 80 anos na madrugada do dia 28 de novembro. Ele conseguiu traduzir em versos todo um mapa geográfico, social e artístico através da poesia. Com 37 livros publicados, Nauro foi um autodidata, traduzido para o inglês, francês e alemão. Em agosto, o escritor que nunca aceitou uma cadeira na Academia Maranhense de Letras foi homenageado pelos seus 80 anos. Um ano de perdas. Um dos maiores territórios indígenas do Maranhão é quase que dizimado por incêndios criminosos. Em São Luís, uma comunidade remanescente de quilombo trava uma batalha para preservar o seu modo de vida enquanto é ameaçada pelo progresso.
E o rio Itapecuru, o maior do estado, agoniza em meio à poluição. O rio Itapecuru nasce no sul do Maranhão, cruza quase todo o estado, passa por 10 municípios. Aqui em Itapecuru-Mirim, ele já teve 30 metros de profundidade. A profundidade dele aqui está 1,20 m. Responsável por abastecer 75% da população de São Luís, o rio Itapecuru sofre. Mas a esperança é de que as novas gerações saibam utilizar os recursos do rio com respeito e sustentabilidade. Peixes estão morrendo de tanta barbaridade. Do lixo tem o pavor. Estão jogando no meu leito. A coisa fica sem jeito. Eu peço meu protetor. Oriente esse povo para amenizar minha dor. Mas 2015 não foi só tristeza. No carnaval, a alegria veio para a favela do samba, que conquistou seu 16º título de campeão. Do carnaval, direto para os festejos juninos, com um diferencial. Este ano, o arraial foi espalhado em vários pontos de São Luís, e tambor de crioula deram o tom e o colorido da festança. Carnaval, festa junina, muita alegria, mas também muita sujeira nas ruas e espaços públicos. Por mês, cerca de 26 mil toneladas de lixo eram jogadas no aterro da Ribeira, que permaneceu funcionando até julho, mesmo depois de uma decisão judicial pelo fechamento de 2009. Mas desde julho, São Luís passou a cumprir a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. É para cá que agora todo o lixo produzido na cidade de São Luís está sendo trazido. E esta montanha de resíduos é resultado de apenas um dia de coleta. No município vizinho, São José de Ribamar, uma decisão judicial também determinou o fechamento dos lixões. E na cidade, que fica a 32 quilômetros da capital, cerca de 200 mil pessoas compareceram para a festa em homenagem ao padroeiro do Maranhão. Este ano, a festa foi ainda mais especial, com a comemoração dos 100 anos do Santuário de São José de Ribamar. Em setembro, Barreirinhas recebeu a 7ª edição do Lençóis Jazz e Blues Festival. E por falar nesse paraíso do litoral brasileiro, nossa equipe de reportagem trouxe pra gente as belezas dos lençóis maranhenses. Nós estamos atravessando o Rio Preguiças para dar início a um passeio de cerca de 4 horas para conhecer algumas lagoas. O cenário lembra um deserto e as lagoas que se formam com as águas da chuva são verdadeiros oásis. Aventura, beleza e diversão. Mas no fim da tarde, a natureza se despede dos visitantes com um pôr do sol que é um espetáculo à parte. No meio da vastidão de campos de pastagem, surge a terra indígena de Araribóia, uma das poucas áreas em que o bioma amazônico resiste no Maranhão. Numa região onde o verde deveria ser imponente, a força do fogo engoliu a floresta sem piedade. O fogo tem mantido uma constância. São cerca de 3 mil hectares que viram cinza a cada dia. Um desastre ambiental onde as principais vítimas são os índios Guajajaras e os Auá-Guajá. De volta à capital, sob a ameaça e medo de perderem suas casas, moradores do Cajueiro resistem à construção de um porto privado na região e exigem a criação da reserva extrativista Tauá-Mirim. Eles querem, de qualquer forma, nos expulsar daqui, com grilagem de terra, com a ação de milícia armada, que já teve aqui milícia. A luta é pelo meio ambiente, cultura e costumes da comunidade que tem importância histórica. Por ali existiu um quilombo e um secular terreiro do Egito. O local onde meu pai foi feito, onde ele levou tudo que ele aprendeu para nós. Em 2015, o Código de Defesa do Consumidor completou 25 anos. Apesar da data, o ano foi marcado por vários exemplos em que o cidadão e o consumidor teve que sair em busca dos próprios direitos, até mesmo dos mais básicos. Muitas obras de infraestrutura foram prometidas para sanar os problemas. Infelizmente, elas atrasaram ou não cumpriram as expectativas. No início do ano, o aumento abusivo nos preços dos combustíveis resultou na ingressão de uma ação civil pública proposta pela Rede Estadual de Proteção ao Consumidor.
Um dos órgãos de fiscalização, o PROCON, também realizou ações em outros setores, como em cinemas, parque de diversões, telecomunicações e supermercados. No ano em que o transporte coletivo foi acrescentado como direito social na Constituição brasileira, o serviço do sistema de transporte público da capital maranhense foi bastante questionado. A gente está propondo agora uma representação junto à Procuradoria-Geral de Justiça pela intervenção do Estado no município. O antigo problema da falta d'água foi agravado com a escassez de chuvas nos primeiros meses. Nós estamos no reservatório do Batatã, o principal da cidade e responsável por abastecer cerca de 50 bairros na região central de São Luís. Toda esta área deveria estar encoberta pela água, mas ele está assim, praticamente vazio. Meu nome já foi para o SPC que a Caima botou e eu disse que eu não iria pagar por causa que eu não tenho água. Do interior vieram algumas alternativas. A reutilização da água das chuvas por meio de cisternas foi a solução encontrada em algumas comunidades. Tem vezes que tem mais de 10 pessoas e bebendo minha água. Ações emergenciais foram realizadas. Perfuração de novos poços na capital e no interior, garantindo a recuperação de sistemas sucateados. Outra promessa, foi iniciado o projeto de despoluição de um dos cartões postais de São Luís. Um projeto bonito no papel, mas que deixou muitos especialistas desconfiados quanto à viabilidade. Como a estação de Jaracati vai receber esse esgoto e ela não tem condição de tratar, ela vai fazer o gradeamento desse esgoto, separando a parte mais grossa desse esgoto e vai estar despejando provavelmente no mar. Reclamações não faltaram também em relação à Avenida Joãozinho 30, mais conhecida como Via Expressa. As rachaduras nas casas e erosões em diferentes trechos evidenciaram as irregularidades na execução. Outra obra que deu dor de cabeça à população foi a Praça do Panteão. O escoamento falhou e o cidadão simulou até uma pescaria. Já a buraqueira espalhada pela cidade, em razão da má qualidade do asfalto e por conta da grande quantidade de bueiros destampados, dificultou a vida dos motoristas. São Luís é uma calamidade, é a cidade dos buracos. O incômodo foi sentido não só dentro do carro, mas também no bolso de quem dirige. Diariamente nós estamos parando no mínimo 10 veículos, como vocês podem estar vendo aqui, para estar corrigindo a parte de suspensão. 2015 não foi bom para os moradores do residencial Nova Terra. Em São José de Ribamar, tentaram chamar a atenção das autoridades quanto às péssimas condições de infraestrutura do maior conjunto do Minha Casa Minha Vida no Maranhão. E não foi só eles. Parque Jaí, Cidade Operária, São Raimundo, o mesmo tipo de manifestação surgiu em vários bairros da região metropolitana. Antes do fim do ano, setembro também foi marcado pelo rompimento das comportas da barragem do Bacanga, construída há mais de 40 anos. A preocupação foi com os novos riscos de alagamento. A Secretaria de Infraestrutura teve de conter emergencialmente o problema, colocando uma barreira de pedras no lugar das comportas. Mas o ano acaba e a barreira improvisada continua no local, esperando que mais essa obra provisória não se torne definitiva em 2016. O ano de 2015 deixa a estranha sensação de não ter terminado. Cronologicamente, ele acaba daqui a algumas horas. Mas as dúvidas, desafios e expectativas plantados aqui nos acompanharão amanhã, em 2016. E o que a gente deseja é que este novo ano supere em realizações este que termina. Feliz Ano Novo!